Me coloquei, Peraí que tá entrando, hein? pediu que essa reunião está sendo transmitida ao vivo. Olá! A Rota do Turismo hoje está recebendo em seus estúdios o jovem medalhista aqui de Sertãozinho. Olha só que orgulho, gente. Nós temos um menino de 16 anos que tem o privilégio de falar que é o meu vizinho, que ele simplesmente começou a fazer uma rebeldia, mas uma rebeldia do bem, porque o Maicon, ele é apaixonado por matemática. Mas antes da gente entrar nesse assunto que trouxe muita alegria para os pais, dá uma olhada na cara do pai, que é o Edenir Donizete da Silva Aires, carinhosamente conhecido por todos como Dinho. Está também o Maicon Aires, e que é filho da minha amiga de infância, né, a dona Zélia Aparecida Rodrigues da Cruz Aires, e que também é irmão da Larissa, que ela é uma das membros da Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Então, vocês percebem que a família é toda empenhada, é uma família batalhadora, que busca sempre os caminhos e não mede os obstáculos. Mas o Maicon, ano passado, já que nós estamos em Janeiro Branco, que a gente fala da importância da saúde mental, a gente passou por um susto com o Maicon, que ele começou o ano e esse menino começou, ele faz as provas dele de matemática, ele adora estudar e a mãe fala, ele se empenha demais. E nesse empenho, a preocupação dele foi tão grande que desenquadrou um problema que a gente pode estar falando que foi gravíssimo, né, Dinho? Sim, 2025 foi um ano muito difícil para a nossa família. Realmente, a gente foi assim uma situação que a gente teve que pedir ajuda, pedir apoio, de muitas orações, pois foi um momento muito difícil para a nossa família. Porque os médicos não achavam o problema do Maicon. É isso? Sim, a dificuldade foi muito grande. Nós estivemos por diversas vezes no hospital que nós temos de conveniado, né? E depois fomos também para a UPA e tivemos dificuldade com os médicos, né, com a saúde, em fazer um diagnóstico mais claro do Michael. E foram várias idas. Ele teve que tomar aí umas medicações específicas e, infelizmente, foram vários dias aí. Inclusive, ele ficou aí cerca de acho que foi quase 4 meses sem ir à escola. Foi um momento muito difícil. Por que eu estou puxando esse assunto? Porque eu também tive um problema que os médicos não achavam o que eu tinha. Eu tinha uma dor na minha coluna que eu cheguei a ser orientada por um médico de fazer uma cirurgia na minha coluna, porque eles faziam exames e ninguém achava um diagnóstico. E o que eu percebia era preocupação excessiva. Então, a saúde mental não é para aquelas pessoas que estão em quadros de depressão ou que estão assim doentes há muitos anos, não. Vem pessoas jovens, saudáveis, mas que elas têm um foco tão grande em resultados ou em estar melhor, que o corpo chega numa hora que ele pede socorro. E você não entende como que um garoto desse, coroinha da paróquia São João, que vive ali, é o nosso anjinho cacheado, que a gente olhava e falava assim, mas como que esse menino está doente? E aí, agora, a hora que o pai dele falou assim, Adriana, o Michael, ele teve a medalha de ouro. Eu falei, pronto, está explicado. A preocupação com ele querer ser o melhor, dele mostrar que ele gosta daquilo, e às vezes de provar não para os outros, mas para ele mesmo, a capacidade intelectual que ele tem, às vezes isso dá um desgaste, o nosso corpo ele pede socorro. Então, ele veio de um período duro, que todo mundo sofreu,
Toda a comunidade apoiou com orações, com ajudas e tudo mais. Hoje eu tenho a alegria de estar vendo o rostinho dele, esse anjinho nosso, se me permita, e ao mesmo tempo o grau de superação. Sabe por quê? Ele participou da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é o BIMEP, que foi realizada em 2025 e teve a participação, gente, de 18 milhões de estudantes. Não foi 1.000 pessoas, não foi 500 pessoas, foram 18 milhões. De acordo com os organizadores, a edição de 2025, ela teve a maior adesão desde a criação da Olimpíada, alcançando 99,93% dos municípios brasileiros. E de Sertãozinho, todas as escolas praticamente participaram. E sabe quem trouxe a medalha de ouro para nós? Michael Aires. Parabéns, garoto. Superou com. Olha, pode beijar, Ah, pai, porque é um orgulho. E aí eu te pergunto, Michael, valeu a pena toda essa preocupação e toda essa apreensão? assim, eu talvez possa ter piorado um pouco a situação, mas eu acho que eu continuei sempre batalhando, sempre continuei estudando. Eu não parei só porque alguma vez aconteceu algo ruim, eu continuei. E eu fui recompensado com a medalha de ouro, então, eu acho que sim. E você não foi na escola. Muita gente poderia falar assim: não, ele está doente. Ai, não, para de estudar. Não, não precisa, vai se cuidar. Você não pensou em nenhum momento em parar de estudar e de fazer aquilo que você gostava. Não, não, de jeito nenhum. E essa foi a primeira Olimpíada, Michael, que você participou? Não. Primeiro que eu já tinha participado outras vezes na UBMEP, em outras edições passadas. Duas edições eu consegui medalha, primeiro medalha de bronze nacional e prata regional, e depois, no ano seguinte, prata nacional e prata regional. Aí depois, no ano seguinte, eu consegui a medalha de ouro, que no caso foi em 2025. E eu também já tinha participado, por exemplo, na OMPD, que é a Olimpíada Matemáticos por Diversão. Eu tinha ganhado medalha de bronze nela. E eu também participei da Jacob Palles e da UBM esse ano. Que aí na Jacob Palles eu consegui medalha de prata nela e consegui menção honrosa na UBM, que é a Bom, Olimpíada Brasileira de Matemática. no total, 7 medalhas em matemática, é isso? Teve mais uma, na verdade, que agora eu tô lembrando, que é a Olimpíada. O nome é bem engraçado. Olimpíada Soladores de Olimpíada. É, SDO. É, é isso, isso. Ô, Dinho, esse E eu menino não consegui tem ela tempo para também. brincar, né? A brincadeira dele é só fazendo conta. Às vezes eu tenho que segurar. Vamos fazer algo diferenciado? Inclusive, agora nós estamos assim, ele está com um tempinho para matemática e nós estamos com um tempinho agora para fazer caminhada, corrente, porque nós vamos participar agora em janeiro, dia 18, de uma corrida aqui na região mesmo, e ele vai participar. Então a gente está treinando também. Então, assim, a gente está tendo uma gestão legal com o Michael aí. Senão é matemática a todo momento. Eu tenho certeza que ele está correndo e contando. 1, 2, 3, 4 paralelepípedos. Pior que eu fico correndo, enquanto eu corro, eu fico pensando em matemática mesmo. Sim, com certeza. Ele já faz os cálculos. Quantos metros, quantos quilômetros ele correu, tanto tempo, ele consegue fazer o cálculo assim, ó, Da velocidade. da Estou velocidade. te falando, ele não descansa, a mente dele. E desde quando? Como que começou essa paixão por matemática, Michael? Olha, eu acho que eu conheci mais sobre a matemática por causa da minha irmã. Porque a minha irmã ela já tinha participado da BIMEC e ela é bem mais velha que eu. Então, ela me falou sobre o BIMEC, me falou sobre matemática, teve algumas coisas que ela tentou me ensinar. E
Com isso, eu ganhei tipo um impulso. E com esse impulso eu continuei. Continuei na matemática e quanto mais tempo foi passando, hoje em dia nossa, eu amo matemática de verdade. Aí, você acha que eu ouso perguntar o que ele vai querer ser quando ele crescer, Dinho? Os amigos dele, uma vez a gente fez um evento, uma festa de aniversário, e os amigos deles ao redor falaram a mesma coisa. Matemática, matemática, matemática. Ele, no momento, ó, isso eu falo agora no momento, ele tá num momento assim de ajudar outros colegas. Tanto que ele está ajudando outros colegas nesse momento. É segunda-feira, né? Toda É, segunda-feira ele ajuda um pessoal, que ele tem uns colegas, né? Ele mais pode falar melhor que eu sobre isso. é, a Olimpíada que eu fiz, o SDO, que é a Olimpíada Solidária de Matemática, de Olimpíada, na verdade, ela também tem um grupo que tem professores dando aula e tal. E eu sou um dos professores, no caso. Eu dou aula de teoria dos números, que é uma parte Com da 16 anos, né, Maicon? matemática. Agora vem cá, dentro dessa Olimpíada de Matemática existem alguns níveis. Você foi campeão no nível 2. Qual que é a diferença desses níveis? Olha, são três níveis. O primeiro nível é do sexto e do sétimo, o nível 2 é do oitavo e nono, e o terceiro nível é do ensino médio. O primeiro nível, ele é mais, você tem que pensar mesmo. O nível 2 você tem que ter um pouco mais de conteúdo, você tem que estudar teoria, que a gente chama assim, que é o conteúdo da matemática, mas também tem que ter pensamento. No nível 3 você tem que pensar ainda mais e ter ainda mais teoria, mais conteúdo. É mais difícil do que os outros níveis. Tá, e você está em qual série hoje? Hoje ó, ano passado eu estava no nono, esse ano eu estou no primeiro semestre. Então já é faculdade? Não, porque da nossa época mudou um pouquinho, né, Dinho? Agora ele vai para o primeiro, né? Ele vai estudar ali no Colégio Saber, aqui em Sertãozinho. E, se eu não me engano, começa agora já dia 28 de janeiro, no Colégio Saber. Ele vai iniciar lá, ele vai fazer o primeiro colégio, Colegial. o segundo e terceiro do Tá bom. ensino médio. E quando você recebe essas medalhas, eu sei que tem algumas bonificações para o teu futuro. Como que é essa bonificação? Explica para gente. Olha, acho que a primeira de todas, acho que eu vou falar de quatro. Posso falar de quatro? Pode. A primeira é que você se esforça para isso e você se torna alguém melhor. E além disso, você esforça o seu cérebro, então você fica melhor no pensamento, né? Você fica mais inteligente, digamos. Segunda é que você é recompensado com, nossa, eu consegui a medalha. Tipo assim, é muito bom. É uma superação pessoal. Terceiro lugar, que agora eu vou falar mais é, das medalhas mesmo que você recebe. Tipo, você pode usar elas para o seu currículo. E isso pode te ajudar a entrar numa faculdade, às vezes, ou no colégio, pode te ajudar muito. E, em quarto lugar, tá, eu tô ficando meio confusa aqui, mas as, as bolsas também. Agora eu vou falar mais dos benefícios da UBMEP, das medalhas da UBMEP. Quem ganha medalha na UBMEP pode participar do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica. E você também pode participar se você ganhar menção rosa, mas é um pouco mais difícil se depende de algumas pessoas não quererem que tiver medalha. Mas, além disso, você também ganha uma bolsa de R$ 300 por mês, que eu ganho, mas eu tenho. Todo mês você ganha R$ 300 por mês. Né? E também, se você ganha medalha de ouro, você vai para o Rio de Janeiro na cerimônia nacional. No ano seguinte é o que você conseguiu a medalha. Então, Então, em agora, 2026, 2026, você está indo para o Rio de Janeiro. Sim. 2026 eu vou estar indo para o Rio de Janeiro, na Já cerimônia tem a nacional. data da premiação? Eu não tenho certeza se tem, eu acho que ainda não, mas eu acho que é, é mais ou menos no meio do ano, eu acho, se eu não me engano.
Para você receber essas medalhas, não é uma prova apenas. Quantas provas você participou? A UBMEP, ela tem duas fases. A primeira fase, ela tem 20 questões, você tem, acho que 3 horas ou 2 horas, acho que é 2 horas para você resolver todas, e aí você marcar X mesmo, no gabarito. Na fase 2 é um pouco mais difícil, porque as questões elas têm alternativas, então, tipo, letra A, aí faz uma pergunta sobre a questão. Aí letra B, faz uma pergunta um pouco mais difícil. Letra C, um pouco mais difícil. E às vezes também tem a letra D, mas geralmente é só até a letra C. E você tem que justificar. Você não pode simplesmente marcar X, porque não tem como você marcar X. E você também não pode só marcar a resposta, só colocar a resposta. Você tem que explicar como você chegou naquela resposta. Tá. De Sertãozinho, eu falei que foram 18 milhões de alunos. De Sertãozinho, mais ou menos quantos alunos? Você teve conhecimento? Você conseguiu? Você chegou a encontrar com esse pessoal ou não? De que ganhou medalha, você tá falando? Não, de Sertãozinho que participou. Ah, é, o, pe- alguns números de pessoas que eu conheço é porque elas estudam matemática que nem eu. Tipo, por exemplo, eu conheci pessoas no PIC, que é Programa de Iniciação Científica da UBMEP, também na escola mesmo, que eu estudava no Desidério, encontrei pessoas que também estudavam matemática. Então, eu posso citar alguns nomes, por exemplo, Gustavo, Murilo, Miguel, Lucas, tem vários. Mas que trouxe a medalha só foi você ou teve algum que trouxe também a prata e o bronze? É, teve prata e bronze também. De ouro, só teve eu de escola pública. De particular, também teve um amigo meu chamado Miguel que conseguiu medalha de ouro. E de medalha de prata e bronze, eu lembro que o Gustavo conseguiu medalha de prata, aqui no Sertãozinho, e o eu conseguiu medalha de bronze na final. Que bom. Bom, então agora você já está assim, com foco em qual faculdade? É uma USP? É uma PUC? O que que você está pensando? Então, na verdade, a faculdade que eu quero fazer é no INPA, que também é no Rio de Janeiro. E as medalhas, inclusive, elas ajudam a entrar lá, porque tem, tipo assim, você pode entrar tentando fazer pelo Enem, que aí você precisa de uma certa pontuação em matemática, ou você pode entrar pelas medalhas, que você consegue na UBMEP, na UBM e também em algumas outras Olimpíadas, que elas valem como pontuações. Quanto mais pontuação, maior a chance de você entrar. E aí depois Com você essas faz. 7 medalhas, então tua vaga já está garantida ou não? Então, na verdade, é só do ensino médio as medalhas, infelizmente. Mas, já que eu tô ganhando agora, eu acho que eu vou esse ensino médio também, né? Isso. Dinho, ele vai continuar. Eu lamento te informar. Nós já estamos nos preparando para ele ficar na praia já. E você viu que Rio de esse Janeiro ano, aguarde. você percebeu que esse ano ele está indo para lá receber essa medalha. Será que ele volta, Dinho? Ah, tem minhas dúvidas. A nossa família tá assim, tá orgulhosa, somos todos orgulhosos pelo desempenho dele, pela medalha de ouro, né? Porque ele é o único, assim, em Sertãozinho, no momento, ele é o único aluno de escola pública que tem a medalha de ouro. Assim, ir para o Rio de Janeiro receber a medalha é algo surreal para nós. E a gente está muito, assim, muito feliz por ele. Agora a gente está se preparando, a cabeça, a mente, né? Porque é IMPA, né? Que fala, né? É no Rio de Janeiro e para ele estudar no IMPA, ele tem que ficar no alojamento, fala isso. Tem uma luz Tem bem. um local específico lá no Rio de Janeiro que vai ficar lá, eu não sei quantos anos, quanto tempo, mas lá é um bom tempo, né? E o olho do pai já está começando a marejar, porque eu sei que a mãe já está sofrendo. Sim, sim. Bom, eu quero parabenizar, quero te agradecer, porque você, olha, foram 2 presentes que nós recebemos esse no finalzinho de 2025. Primeiro, porque Sertãozinho foi reconhecida como instância turística.
E segundo, sabermos que nós temos um jovem de 16 anos que nos trouxe um grande orgulho. Orgulho esse pela educação, porque a gente sabe que hoje o mundo ele está muito fácil para as crianças, está muito fácil para os jovens, e muitas vezes eu tenho certeza que você já se preocupou. Será que o jovem gosta de estudar? Será que o jovem está se empenhando? E nós temos esse exemplo. Então, Maicon, parabéns, te desejo todo sucesso. Eu vou ter um amigo que é Albert Einstein, é um gênio da matemática. E que eu tenho certeza que tudo aquilo que você deseja, você vai conseguir. Contando com o suporte dos teus pais, o carinho e o amor da tua irmã e o nosso abraço. E conte com a gente sempre, viu? Obrigada. E obrigada, Ginho, por dar o privilégio da Rota do Turismo trazer essa exclusividade para os nossos ouvintes. Nós que agradecemos por essa oportunidade de mostrar aí a nossa satisfação, nossa gratidão por tudo que está acontecendo. E a gente sabe, né? Tudo no tempo de Deus. Deus que nos abençoa aí com muitas forças e estamos aí com o Maicon melhorando muito bem e evoluindo a cada dia. E é gratidão total. E, Obrigado. ó, você faz favor de fazer umas terapias, um mantra, calma, relaxamento. Você pode até no teu mantra aí pensar em números, mas relaxa essa mente, tá bom? Fica com Deus e parabéns. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.